Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Amém. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que a paz esteja no seu coração, na sua casa, na sua família. Não esqueça do seu copinho com água. No momento da oração que você vai estar participando, coloque do lado do seu aparelho aí, em nome de Jesus. Fica conosco até o final. Deus tem uma bênção grandiosa para derramar sobre a sua vida, sobre a casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas, Senhor, nós pedimos essas palavras. Você também está aí do outro lado da telinha. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em tuas mãos entregue em tuas mãos a minha vida, a minha vida, meu coração, meu coração, a minha casa, a minha casa, família, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, meu vizinho que faz fundo com a minha casa, o quarteirão onde eu moro. Senhor, o Senhor alcança cada morador neste momento, levando a tua bênção, proteção, livramento, levando, Pai querido, o de mais precioso que é a salvação. Que o Senhor possa entrar, Pai, em cada lar, em cada família neste momento, levando a salvação para a honra e glória do teu nome. É que nós te pedimos e Deus já nós te agradecemos. Te louvamos, Senhor, por cada vida que aqui se faz presente, desde o menor ao mais velho. E também, Senhor, entregando tuas mãos que estão preparando para vir em direção à tua casa. O Senhor traga, Pai, tua santa e poderosa proteção. Senhor, abençoa o diaconato que passou aqui pela manhã. Abençoa cada irmão, Senhor, que esteve aqui nessa manhã. O Senhor abençoa de maneira poderosa, continua abençoando, continua dando vitória, continua renovando as forças de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, é que nós pedimos perdão também pelos nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. O Senhor sonda o nosso coração e que caia por terra toda iniquidade e natureza de coração, para que nós possamos guardar o que nós vamos aprender nesta noite através do teu servo. Pai querido, alcança o teu servo, pastor Marcos, em toda a sua casa, dando saúde, proteção.
toda a sua família. Senhor, abençoa o diaconato da glória de hoje de uma maneira poderosa, especial, seja para a nossa família, Senhor. Vai de encontro lá de cada um de nós, repreender todo o mal, tudo aquilo que não presta, que promete do Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus. É que nós pedimos, que Deus te dá, Senhor, nós te agradecendo, repreendendo o espírito de morte, repreendendo o espírito de acidente, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Deus já, nós te agradecemos e te louvamos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas.
sempre. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou ver no sobrenatural. Vou lutar e crescer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou ver o sobrenatural. Vou lutar e descer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Logo, Senhor, nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele. Mas não tem forte em nome de Jesus. Aleluia! Glória! Maravilha! Paz, Senhor! Filho de Deus, boa noite. Paz seja convosco. E a você que está assistindo este culto em algum lugar, que Deus esteja te abençoando aí, aonde você está. Que o cântico tenha alcançado a tua vida, o teu coração. Reforço, coloque aí do lado do seu aparelho uma vasilha com água, que dentro de alguns instantes nós estaremos consagrando ao Senhor aquela vitória, o remédio para a tua saúde e também a unção que você precisa para viver aquilo que o Senhor vai falar ao teu coração e entendimento nessa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pode ficar sentado, né? Você que está de pé. Nós estamos agradecidos, Senhor, por essa oportunidade. Já tivemos pela manhã o primeiro culto, às 8h30, e agora o segundo, que é às 20 horas. E nós estamos, irmãos, em período, né, de muitas bênçãos. Né? Cada vez que a gente vem, a
a congregação. Nós estamos aqui, ó, né? Como eu estou até com a camisa, vesti a camisa, 40 dias de milagre, do dia 17 de setembro a 25 de outubro. 40 dias de milagre, né? Então, cada vez que a gente vem na igreja, a gente vem para buscar o milagre do Senhor, que a gente quer alcançar em nome de Jesus. E dentro de alguns instantes nós vamos nos concentrar para pensar no milagre que a gente quer que Deus faça na nossa vida nesse período desses 40 dias, em nome de Jesus. Também nós estamos na campanha 7 bênçãos, né? Precisamos ter 7 bênçãos. Nós estamos na terceira, que é a bênção da força. E a gente está ligado, para não deixar a bênção passar e a gente fica legal. Domingo, porque a campanha está sendo domingo e quarta. Domingo e quarta. Então essa bênção de força começou domingo. E hoje, quarta. Domingo que vem já é outra bênção, é a quarta bênção. No próximo domingo e na próxima quarta. É a próxima bênção. Tem que ficar ligado. Porque no domingo eu já cheguei, tanto de manhã como à noite, dizendo: a bênção é força. E a força vem de Deus. Vem do Senhor. Então vamos buscar o Espírito Santo para nos fortalecer. E nós tivemos aquele tempo de adoração. Quem adorou? Quem ficou com a boca fechada só olhando? Não recebeu nada. Eu disse, ungi todo mundo, né? A gente não unge com borrifador no domingo, mas eu ungi. Todo mundo estava pegando o microfone. Falei, vamos buscar poder, gente. Vamos buscar a unção do Espírito Santo que nos dá força, que nos dá esta bênção. E muitas pessoas às vezes ficam caladas, não faz nada para receber esta unção de Deus, a força de Deus na sua vida. Então, a gente precisa do quê? De buscar a bênção, porque senão a bênção passa. Quando você pensar, já passou. A bênção já passou. Então a gente tem que estar ligado. E essa semana é a semana da solução de problema. A gente coloca lá no grupo, eu coloco desde a segunda-feira. A semana que nós estamos vivendo, que é a solução, a bênção da solução de problema. Né? Que aquele homem carregando uma pedra nas costas. Ele está até com as pernas tortas, com a pedra pesada. Ou Deus tira aquele problema, ou alivia pelo menos, para a pessoa caminhar. Então, é por aí. Então a gente tem que estar ligado. Então são muitas bênçãos que a gente vai recebendo. E agora quem falta, sem justificativa, está perdendo. Não vai só perdendo. Só perdendo. E eu coloco também o texto bíblico, né, para a gente ler durante a semana. E ver qual versículo que eu acho importante. Acho que agora está sendo Hebreus 11, do 21 a 40. Né? A gente meditar em Hebreu. E ler. Meditar. Os alunos da escola, quando chamar, falar o versículo que achou mais importante durante a leitura da semana. Então a gente tem que estar ligado, porque a bênção de Deus, ela é manifestada, ela é derramada sobre a nossa vida. Nesta hora, tanto você que está assistindo, como vocês estão aqui, feche seus olhos por um instante e pensa num milagre que você precisa para você. Um milagre que você está precisando para a sua vida. Pense agora.
Pensa no milagre que você está precisando para você. Você que está em casa, faça o mesmo também. Pensa no milagre que está precisando para você. Esse milagre que você quer que Deus te conceda. Pensa nele. Deus está aqui para te dar este milagre. Agora pensa no milagre para a sua família. Um milagre que você quer que aconteça na sua casa, na sua família. Nós estamos em 40 dias de milagres. É você e Deus. E Deus tem esse milagre para te dar. Ele tem esse milagre para fazer na tua vida. Ele tem esse milagre para fazer na sua casa e na sua família. Pensou? Então agora pense em um milagre para a nossa igreja. Pensa no milagre. O Senhor que sonda pensamentos está aqui, sondando os nossos pensamentos e pegando os 3 milagres que nós queremos para a nossa vida, para a nossa casa e família, e que nós queremos para a nossa igreja, para esta obra aqui do Novo Santa Cecília. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em 40 dias de milagres. E agora, Deus, o Senhor que sonda pensamentos, sondou o pensamento de cada um de nós. E agora eu peço ao Senhor, como ministro de Cristo, como anjo da igreja, realize esses milagres que nós pensamos, ou para a nossa vida, para a nossa casa e família, e esse para a nossa igreja. Nós pedimos em pensamento para que o inimigo não tenha condição de interceptar este milagre que cada um de nós queremos, porque ele não consegue sondar os nossos pensamentos. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode sondar os pensamentos e esquadrinhar o coração. Por isso que o Senhor tocou em nosso coração para pensar em 3 milagres e colocar nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que esses milagres já estão sendo preparados pelo Senhor e já está vindo. Até o final desses 40 dias, 25 de outubro, o Senhor vai realizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha os olhos. Vamos aplaudir o Senhor. Pensou? Glória a Deus. Glória a Deus. São 40 dias de milagre. Então, toda vez que você vier, pense em um milagre que você quer que Deus realize. Quarta e domingo. Nós vamos ter esse momento de parar e pensar em algum milagre que nós queremos que aconteça em nossa vida, em nossa casa e família e na nossa igreja. Por quê? O que eu pensei, o que você pensou, o diabo não pode interceptar, porque ele não consegue sondar os nossos pensamentos. Ele não sabe o que eu pensei.
Ele não sabe o que você pensou. Ele só sabe e pode interceptar quando a gente fala. Até quando fala em oração, Deus, eu quero isso e aquilo. Ele está ouvindo, ele não é surdo. Ele pode colocar surdez, mas ele não é. Então nós pedimos em pensamento. Em pensamento. Então, aqui, ó, são 40 dias de prazo. Até o dia 25 de outubro. Nós estamos na campanha de força. Espero que já tenha anotado aí na sua cartela, né? A terceira vez. Força. Eu quero rapidamente dizer 7 pontos para que precisamos de força. Por que precisamos de força? Primeiro, a gente precisa de força para conquistar. A gente precisa de força porque a gente precisa de ser um conquistador das coisas para a nossa vida, para a família, para a igreja. Nós temos que ter força para conquistar. Porque se você não é uma pessoa que tem força, você não conquista nada na vida. Você não consegue conquistar nada. Porque a fraqueza dá a você, muitas vezes, quando vem barreiras, empecilhos, dificuldades. Ah, não, isso não é para mim. Por isso nós precisamos de força. A Bíblia ensina para nós que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer o Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principal, potestade, dominador do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São 4. A força espiritual nas regiões celestiais do mal é aquela que gosta de dominar. Ela tenta dominar, controlar tudo que acontece nesse planeta, na Terra, nos governos, nas nações, nas cidades, estados, lugares, nas famílias, nas pessoas. A força espiritual do mal que age nas regiões celestiais, essa força ela tem que controlar, inclusive a igreja. Tem que controlar a igreja do Senhor. Tenta te controlar você. Ela tem que te controlar. Se você não estiver na força de Deus, você sente-se controlado por essa força. Quando inicia o ano, a gente fala assim, vou fazer isso, aquilo, outro, Nós estamos caminhando no final de setembro. O que você planejou, idealizou em janeiro, como é que você está? Pessoalmente, para a sua casa e família, e para a obra, para a igreja. Como é que você está? Então precisa de força. Porque senão essa força espiritual do mal que atua na terra, são a força espiritual que age nas regiões celestiais. Ela tenta controlar. Ela tem que controlar tudo que acontece no planeta Terra. Por isso que o Senhor em Efésios, lá pelo capítulo 6, 10, até lá no versículo 14, ele menciona isso. Que a gente precisa do quê? Da força de Deus. Que a nossa luta não é carne e sangue. Você não luta contra uma pessoa. Você luta contra a força espiritual do mal, que está atuando nas regiões celestiais. Ela está atuando lá. É aquela força
de matar uma pessoa de casa. Como aquele ignorante matou aquele gari. A troco de nada. Ele matou aquele gari porque o gari fez o que com ele. Estragou a vida dele, a vida do gari, a família do gari, a família dele, a esposa dele, que é delegada. Quer dizer, estragou a vida dela, a carreira dela. Ô igreja, a força espiritual do mal que age nas regiões celestiais, ela tenta controlar o planeta. Por isso que a gente tem que estar em oração constante. A gente tem que estar, como diz o apóstolo, nós temos que nos fortalecer no Senhor, tomando as armaduras de Deus, para poder ficar firme, né, no dia do mal. E depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Então nós temos que ter força, primeiro, para conquistar. Porque nós temos que conquistar. Nós temos que conquistar a vida do Senhor. Nós temos que conquistar um bom emprego. Nós temos que conquistar áreas da nossa vida que nós precisamos alcançar. Segundo, precisamos de força para realizar. Se a gente não tem força, a gente não realiza. Porque nas primeiras provas, a gente desiste. E a gente fica frustrado. A frustração na vida de muitos, porque são fracos. Então a gente precisa de força. Se você quer se realizar, então busque força no Senhor. Terceiro, precisamos de força para avançar. Se você não tem força, você não avança. Você só aprende a recuar, só afastar, ou ficar parado. Quando você assusta, o tempo passou, a sua idade já foi, e já não está mais tempo de ter mais nada. Por quê? Porque você foi fraco. Não teve força para poder avançar. Porque diante de nós tem barreiras, tem pedras, tem caminhos difíceis, tem abismos, que a gente precisa de força para tentar pular eles. Atravessar essas barreiras. Tem até um corinho que a gente canta e fala assim: quando sou Cristo, eu saltarei muralhas. Eu vou saltar muralhas. Vou vencer guerras. Porque se a gente não tem força, a gente não consegue avançar. Às vezes você tem as mesmas condições, conhecimento, capacidade que muitos outros, mas eles passaram na sua frente. Você está aqui e ele já passou. De repente, vamos fazer uma comparação com uma empresa. Você está lá na empresa há anos, aí o que entrou ontem já passou na sua frente e ele está mandando certo. Você sabe mais do que ele, tem mais experiência do que ele, do que ela. Você já está lá há muitos anos, mas o que começou ontem já está na sua frente, ele está mandando você. Sabe o que é isso? Você teve medo de avançar. Foi fraco. Na hora que precisava de avançar. Quarto, precisamos de força para prosseguir. A gente tem que prosseguir em frente. Porque a palavra de Deus nos ensina a prosseguir em frente, nunca recuar, mas prosseguir. Nunca ficar andando de lado, mas andar em linha reta. Se você não tiver força, você não consegue prosseguir na sua caminhada, nos passos da vida. Por quê?
caminho parece ficar longo. Você olha e fala, meu Deus, eu tenho que chegar lá. Tudo fica distante. E quando você está na força, você fala ali. Mas quando você está fraco, você fala lá. Não, eu tenho que ir lá. Eu vou ali. Quando você está forte. Em quinto lugar, precisamos de força para se levantar quando cair. Porque uma pessoa quando cai, para ela se levantar, ela escolhe. Mas muitos estão tão fracos que não conseguem se levantar. Aí eles preferem ficar no chão, né? Aí a pessoa prefere ficar no chão, ao invés de se levantar, erguer a cabeça e continuar. Porque quedas na vida, nós teremos várias. Mas se nós tivermos força que vem de Deus para a nossa vida, nós vamos conseguir nos levantar e continuar, e prosseguir, e avançar para realizar e conquistar. Tem muitas pessoas que estão caindo, que estão sem forças para se levantar. Por isso que nós, intercessores, temos que ser fortes. Que a gente tem que orar muito pelos fracos. Porque tem gente que está tão fraca que ela não consegue nem orar, falar com Deus. Ela não consegue abrir a boca, falar, Deus, me ajuda a levantar novamente. Na obra, tem pessoas que já foram pastor, líder, professor de escola, levita, que está aí, ó, caído na lama, e não consegue se levantar. Eu creio que tem pessoas que até você conhece, tem alguns até da sua própria família, que está caindo. Sabe por que ele não levanta? Porque ele não tem força. Ele não tem força para levantar novamente. Porque a força de Deus, quando vem sobre nós, nos encoraja, nos dá coragem. A gente consegue recuperar aquilo que perdemos, que é justamente o terceiro ponto que a gente precisa para ter, que nós precisamos para ter força. O que nós precisamos de força? Sexto lugar, para recuperar. Recuperar o quê? O que perdi. Recuperar, né, o que nós perdemos lá atrás. Porque não adianta a gente começar daqui para lá. A partir de agora eu vou treinar. E o tempo que passou? Nós temos que recuperar ele. Nós temos que continuar ele. Nós temos que resolver ele. Por isso nós precisamos de força para a gente recuperar. Porque senão a gente só continua embolado na vida. E aqui tem que precisar de, quando chegar no ponto final da nossa estrada aqui na terra, ficou um monte de coisas para ser resolvido. Pessoalmente, na casa, na família e principalmente no reino de Deus. Por quê? Porque a gente foi tão fraco que não conseguiu recuperar. A gente não recuperou o que passou. E por último, nós precisamos de força para ajudar o fraco. Né? Tem muitas pessoas que é como galinha de Angola. Não sei se vocês conhecem. Tem uma galinha preta e branca e tem um chifrinho assim. Ela canta. Esse é o canto dela. E tem muito crente que tem esse canto dentro deles. E aí eles precisam do quê? De ajuda. E quem vai ajudar o outro fraco? Fraco mais fraco é fraco duas vezes. É um forte que tem que dar ajudar. A Bíblia ensina para nós uma coisa dizendo que o forte deve suportar o fraco. O suportar
tem de suportar a pessoa, a chatura dela. Que tem gente que é chata. Em qualquer lugar. Seja dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, tem gente que é chata. Na vizinhança, tem gente que é chata. Você não tem que ficar com muito leste com a pessoa, porque senão ele tira a gente do sério. Tira a gente do prumo. Mas a Bíblia fala que tem que suportar isso. Mas tem também o suportar de sustentar agora. Sustentar. Então tem pessoas que nesta vida que tem que ser suportada, que tem que ser aguentada. A gente tem que ser suporte para eles. Porque senão eles não conseguem nem parar em pé. Eles não conseguem resolver, eles não conseguem fazer aquilo que precisa, eles não conseguem isso e mais aquilo. Porque são fracos. E aí, o que é que precisa? Da gente que é forte. A gente que é forte. Para poder os ajudar. Então, é isso. Então, aqui estão 7 pontos, né? Que a gente, por que a gente precisa de força? Por que eu preciso de força? Para isso. Precisamos de força para isso. Precisamos de força porque a gente precisa conquistar, realizar, avançar, prosseguir, se levantar, recuperar e ajudar. Ajudar quem está precisando. E só assim nós vamos conseguir vencer o que precisa, o que necessitamos. Eu peguei exemplo de Elias, foi um dos maiores profetas que passou nessa terra. Elias. Mas o tempo de Elias foi um tempo muito difícil. Ele viveu um tempo que Israel dividiu a nação de Israel. Havia a tribo de Judá com mais da metade da tribo de Levi, com alguns das outras tribos, aí formava-se uma parte da nação de Israel que tinha um rei, tudo direitinho. E as outras tribos, as outras 11, formavam outra parte da nação de Israel que tinha também um rei. Naquele tempo, da tribo de Judá, com a metade da tribo de Levi e alguns das outras tribos, o rei era Josafá. E da turma de Israel, ou o outro lado das outras tribos, que falavam Israel, era o rei Acabe. Um rei que não temia a Deus, não obedecia a Deus, um rei que não tinha nada a ver com Deus, mas que era o rei das outras tribos da nação de Israel. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E ela que mandava, a Jezabel. E ela veio trazendo, de onde ela veio, da sua terra, toda a sua crença, seus deuses. Ela era uma sacerdotisa do Deus dela, chamado Deus Baal. E quando ela casou com o profeta, com o rei Acabe, melhor dizendo, ela colocou lá, naquele reinado, tudo que ela queria. Primeira coisa, perseguir, prender e matar todos os profetas de Deus. Todos os profetas do Senhor eram perseguidos, presos e mortos. E foi nesse tempo que Elias se levanta como profeta do Senhor. Ele só não morreu porque ele fugiu, se escondeu. Um tempo ele ficou junto de uma água, de um riacho, e os pássaros, Deus mandava corvos, levar pão e carne para ele de manhã e à noite, e à tardinha. Depois ele foi para a cidade de Sará, onde uma mulher viúva sustentou ele. Com um punhado de
ali um pouco de azeite, Deus multiplicou e ele ficou lá, se preparando para um grande desafio. Porque agora já não existia mais nem profeta do Senhor, só ele. E de Baal, 450. Então, Deus falou com ele, chama ele para um desafio no Monte Carmelo. E lá veremos quem é Deus aqui nessa terra. Aí, aceitaram o desafio, foram os 450 profetas e Elias. Qual era o desafio? Montar 2 altares. Elias, como profeta do Senhor, preparar o altar com lenha e um animal sobre ele. E os 450, a mesma coisa. Preparar o altar, pôr a lenha e um animal sobre ele. Mas não pôr fogo. O Deus de cada um tinha que responder com fogo. Elias estava tão confiante que ele falou, vocês podem clamar primeiro. Eles começaram desde o amanhecer até meio-dia, clamando por Baal, nenhum sinal aconteceu. Mas quando Elias preparou o altar, pegou o animal, colocou sobre a lenha e começou a falar que esse povo saiba que tu és Deus aqui nessa terra. Antes que ele acabou a oração de fechar a boca, o fogo de Deus caiu e consumiu o holocausto. O animal estava sobre o altar, as pedras, a lenha e a terra molhada. Porque Elias pediu para jogar 4 vezes água sobre o altar, mostrando que ele estava consciente do que ele estava fazendo. Após tudo isso, Elias se apossou de uma espada e partiu para cima dos 450 profetas e matou todos eles. 450 homens. O cara matou 450 homens. Só Elias. Matou todo mundo. E o Acabe, rei, vendo tudo aquilo. Aí ele volta para casa, chega lá e diz para Jezabel, Jezabel, sabe o que Elias fez com os seus 450 profetas? O que ele fez? Matou todos eles. Matou todos eles. Vem cá, mensageiro. Vai lá em Elias e diz para ele que amanhã, que diz os deuses, se eu não fizer com ele o que ele fez com meus profetas, quando avisaram Elias fez o quê? Elias fugiu, pegou o auxiliar dele, saiu correndo, deixou ele numa cidade chamada Terceiro e fugiu do deserto até chegar a uma árvore e ficou lá no deserto, debaixo daquela árvore. Ele caiu em depressão. Ele ficou em depressão, no mais grau da depressão, porque ele desejou a morte. Ele pediu para Deus a morte. Tira-me, Senhor, basta-me. Aí dormiu. Quando ele está lá dormindo, vem o anjo do Senhor e toca nele. Levanta-te e come. Quando ele abre os olhos, ele vê do lado da cabeceira dele pão cozido sobre pedra em brasa. Aí ele comeu o pão, bebeu a água e tornou a dormir. A depressão é tão forte que a primeira dose não fez efeito. Aí o anjo toca ele de novo, acorda, levanta-te. Aí ele acorda assim, aí ele falou, come água. Ele falou, levanta-te, come e bebe, porque o caminho será sobre a mão do homem. Aí Elias acordou, levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar, até chegar o Monte Horebe, o Monte de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Participar da água e do pão, da mesma unção que Deus deu para Elias, é a mesma que está aqui nesta noite para mim e para você. Amém? Senhor Deus,
Eu abençoo a vida de cada pessoa presente, principalmente esses que assistem este culto em algum lugar. Consagra esta água, está indo lá no fundo do chavareiro. Toca nela, Senhor. Transforma num remédio que essa pessoa está precisando para a sua cura, para a sua libertação, para que ela possa conseguir resolver este problema que está atingindo a sua vida, mas que ela também se torne unção, para que ela possa praticar o que ela tem aprendido, o que ela aprendeu nesta palavra que foi ministrada aqui nesta oportunidade, em nome de Jesus.